tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula, né? Vamos continuar na unidade 5 porque a gente não conseguiu terminar, né, na aula ao vivo. E nós vamos continuar falando, nós já falamos sobre os problemas urbanos sociais e nós vamos falar agora sobre os problemas ambientais urbanos. Professora, mas na cidade tem problemas ambientais? Sim, temos muitos problemas ambientais. Lembrando que nós falamos sobre os problemas sociais urbanos que, em sua boa parte, são consequências do processo de urbanização de forma desordenada, né? Então, é um dominó, né? Tudo isso vai causando problemas. Tem um problema do êxodo rural, que nós já discutimos também na semana passada, né? Que é o movimento da população do campo para a cidade, né? Então, todos esses pontos que nós discutimos estão interligados, inclusive os problemas ambientais urbanos. Professora, quais são os problemas ambientais urbanos que na nossa cidade são evidenciados? Descarte inadequado dos resíduos, né, do lixo. Nós temos a poluição do solo, a poluição do ar, a poluição da água, né, entre outros tipos de problemas, né? E, né, já elencando, eu já falei, né, poluição da água, do solo e do ar, que nós vamos ter esse problema, principalmente o do solo e da água por conta do descarte inadequado do lixo ou dos resíduos sólidos, né? Da água, professora, você pode, muita gente assim, né, de áreas mais afastadas acabam jogando lixo, né, nos nossos corpos hídricos. As indústrias também podem auxiliar na poluição da água, né, na poluição do solo. Um outro tipo de poluição é a poluição sonora. Como é que a poluição sonora? Tem aqueles carros de som com paredão, né, que passam. Nós temos uma legislação que regulamenta até 10 horas da noite, né? Você pode escutar o som até um certo nível, não é tão elevado, certo? Mas depois disso, nada, silêncio, né? Então, nós ainda temos essa legislação, mas muitas vezes não é respeitada, tá bom? Um outro tipo também de problemas ambientais é muito relacionado à poluição da água, né? Que através da poluição da água muitas vezes vai propiciar o que? A disseminação de doenças hídricas, né? Que tem a água aí como um vetor de disseminação, ou mesmo uma porta, né, para criar um tipo de insetos que podem causar a doença, como é o caso do Aedes aegypti, né? A água, ela é o berço desse mosquito que vai propiciar o quê? A doença, como que é a zika, a chikungunya, a dengue, né, que muito assola nosso estado e nosso país em uma determinada época do ano, que geralmente acontece no verão, tá bom? E com relação... E isso a gente vem vivenciando muito aqui no nosso município, que é o desmatamento da vegetação, né? Quando nós retiramos a vegetação, nós temos que ter em mente que vai acarretar inúmeros problemas para aquele ambiente. O primeiro, vai ter uma redução da umidade do ar naquela região, porque a vegetação, ela é essencial para auxiliar, né, na umidade daquele local. Lembrando que as plantinhas também perdem água para o meio ambiente, né? Se eu não tenho a planta naquele ambiente, como é que eu vou ter água no ar, né? Lembrando que a umidade é uma quantidade de vapor, né? A água em formato de vapor no ar. Se eu não tenho essa água, né? Essa água em forma de vapor no ar, a minha umidade, ela vai ser baixa, né? Não vai ser tão elevada. Isso vai causar temperaturas mais elevadas, não esqueçam. Um outro problema também, a questão da vegetação, é a derrubada, né? Que vai causar essa diminuição da vegetação e vai ser uma derrubada para construção, né, de prédios, comércios, de vários tipos de serviços. Muitas vezes a temperatura acaba ficando o quê? Elevada por conta da presença de materiais industrializados. E quais seriam as atitudes que poderiam diminuir esses tipos de impactos, né? Poderiam ser
ter, né, mais políticas públicas para reduzir a quantidade de lixo gerado por nós, né, a forma que o lixo ele vai ser depositado, né, para que evitasse que o lixo ele fosse descartado de forma inadequada e evitando o que? A poluição da água, do solo, né, evitar com que tivesse a proliferação de doenças, né? Então, uma medida simples que é você jogar o lixo no dia certo, por exemplo, jogar o lixo num local adequado, isso daí iria evitar vários problemas para a nossa cidade. Um outro tipo também de medida que poderia diminuir algum tipo de impacto ambiental na cidade é a carona amiga, porque aí você iria, né, ou a maior utilização de transportes públicos, porque aí você evitaria o que? De ir só no seu carro. Lembrando que os carros eles acabam emitindo o que? Poluentes para a atmosfera, e isso não é interessante, né, gente? Lembrando que quando você utiliza um carro só, você está emitindo poluentes para a atmosfera. Mas se você utiliza o transporte público que tem várias pessoas, ou se você dá a chamada carona amiga, você está reduzindo esse índice de poluente na atmosfera. E por último, uma das medidas e muito importante seria o saneamento básico. Professor, o que é o saneamento básico? É toda casa ter uma rede de esgoto, né? Você vai no banheiro, faz o número 2 lá, aquele número 2 ele vai ter um lugarzinho certo para ser despejado, não é despejado de qualquer jeito, né, no recurso hídrico, porque isso vai causar o que? A poluição daquele recurso hídrico. E pode causar o que? Doenças, certo? Então, pra gente finalizar, né, todo esse conteúdo que não deu tempo a gente ver na aula ao vivo, vamos realizar a atividade da página 87. Então, peguem um livro aí na página 87, né, justamente aquelas imagens que nós já observamos durante a aula. São 3 imagens, uma no carro soltando fumaça, uma outra imagem, né, a gente vai ver aí um rio totalmente poluído em Igarapé, e a outra é o patrimônio público de São Luís, extremamente abandonado, sem conservação. Então, vamos ler aqui as questões. Quais são os problemas ambientais retratados em cada uma das fotografias? Esses problemas existem no lugar em que você vive? Em seu lugar de vivência? A primeira fotografia nós vamos ver o quê? É um carro emitindo o quê? Poluentes para a atmosfera, né? Na segunda, a gente vai ver a poluição, né, de corpos hídricos, o despejo de lixo no local inadequado, o despejo de lixo em rios, que isso não é interessante. E na terceira imagem a gente vai ter a deterioração, né, de um patrimônio histórico que era para ser conservado, preservado, porque é a nossa história, certo? E aqui no Ceará e em Fortaleza existe e muito. Basta você ir no centro da cidade para encontrar inúmeros problemas ambientais, como o despejo de lixo em local inadequado, patrimônio público não conservado, bem conservado. Então, nós temos sim esses tipos de problemas aqui. A segunda, qual é a relação entre a urbanização e esses problemas? É possível amenizar os problemas ambientais decorrentes do processo de urbanização? Como isso poderia ser feito? Converse com os colegas e professor, né? Então, qual a relação? Houve um processo desordenado de ocupação das cidades. Então, as pessoas não tinham saneamento básico, não tinham uma forma adequada de morar, as moradias adequadas, acabaram indo morar onde? Em regiões de zonas de risco, né, onde não tinham saneamento básico, onde não passavam a coleta de lixo, então eles acabavam jogando lixo, que acabam, né, ainda até hoje existe, acabam jogando lixo em qualquer local, né, então a urbanização sim tem tudo a ver com esses problemas ambientais. E eu quero que vocês pesquisem outros tipos de problemas e como a gente poderia amenizar esses impactos. Com a conscientização, né, gente? Cada um jogando lixinho no seu canto certo, não despejando seus efluentes, seu esgoto no recurso hídrico, medidas muito básicas, né, bem simples. Vamos para a página 88, aí na página 88 a gente tem um mapa, né, e vamos ler o título: Brasil, poluição, início do século XXI, e ele tá mostrando aqui a poluição no Brasil, né, vamos ler a legenda aqui. Na legenda vem falando por dejetos agrícolas, risco de vazamento de óleo e formação de marés negras,
rio por dejetos de mineração, por dejetos urbanos industriais, por emissão urbana industrial, solo por dejetos industriais, lixo urbano, ocupação desordenada e por agrotóxico. Então, cada símbolozinho desse vai simbolizar, vai identificar um tipo de poluição que nós, vamos evidenciar aqui no mapa do Brasil. Lembrando que a maré negra ela vai ser o quê? Uma grande mancha de petróleo, que geralmente é provocada através de acidentes que acontecem nos navios que carregam, que transportam esse tipo de combustível. E não é interessante para a nossa biota marinha. Então, a terceira, quais problemas ambientais são retratados no mapa acima? Poluição do mar, poluição dos rios, do ar e do solo. Muito fácil, né, gente? Só olhar lá que já tem tudo bem explicadinho. A quarta, quais problemas ambientais são provocados por atividades desenvolvidas no espaço urbano? A poluição do ar, pela emissão de gases pelos carros, pelas indústrias, do solo por conta dos dejetos, por conta dos lixos, nas águas e dos rios, por também questão das atividades urbanas, por você jogar lixo em local inadequado, pelas atividades industriais também são responsáveis por poluir os rios e lagos, A quinta, onde pode ocorrer a formação de marés negras? Em trechos, as marés negras podem ocorrer em trechos dos oceanos onde ocorreram algum tipo de acidente entre os navios que transportam esse tipo de combustível, como por exemplo no Paraná já aconteceu, em São Paulo, Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte, e ele pede para você identificar isso lá no mapa, Então é só você olhar no mapa, e conseguir identificar aqui onde tem risco de ocorrer, o vazamento e a formação das marés negras. Professora, por que só nesses estados? É porque onde a gente vai ter as plataformas de extração do petróleo. Então, pode ocorrer algum acidente dentro dessa plataforma, nos canos de distribuição, e isso pode causar o quê? Um vazamento do petróleo. E isso pode causar o quê? As marés negras. Continuando, página 89. Falando sobre as cidades planejadas, com relação às cidades planejadas, nós vamos ter uma aula só sobre isso, sobre as cidades planejadas, e eu queria deixar pra gente resolver isso quando fosse a aula, das cidades planejadas. Vamos deixar essa atividadezinha aí por último, para que na próxima aula a gente consiga resolver, entender o que são essas cidades planejadas. Mas já adianto, procurem aí cidades fantasmas na China para vocês verem e conhecerem as cidades que foram projetadas para uma grande quantidade de população e elas não são habitadas por praticamente ninguém na China. São réplicas da França, de Nova York, mas que a população não quer morar lá. E vocês vão descobrir os motivos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijão!